Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao NED, Núcleo de Estudos da Doutrina Espírita, mais uma quinta-feira, unidos aí para aprender a doutrina. Estamos aprendendo a doutrina espírita, estamos também aprendendo com vocês, né? Vocês que colaboram, que mandam mensagens, vocês que dão a sua opinião. Então, é muito importante a participação, interagir com vocês é fundamental para o NED. O NED, Núcleo de Estudos da Doutrina Espírita, foi criado já antes da pandemia, né? Um ano antes da pandemia, com o intuito de nós levarmos essa doutrina, e depois da pandemia acabou se tornando fundamental, e o Lar Espiritual Seara José, então, está dando continuidade no NED, com o coordenador que está aqui, meu querido Newton Júnior. Boa noite, José. Boa noite aos convidados, que eu não vou falar quem é, porque ninguém conhece, né? Então, eu não vou nem falar. Deixa o José depois falar o nome dele, tá certo? Boa noite você que está aí, muito obrigado pela presença de vocês, obrigado pelo sucesso do NED, obrigado pelas perguntas, pela colaboração, que inclusive eu tenho certeza que hoje a coisa vai bombar, vai ser um momento de muita descontração, né? Então, vocês que estão aí, como sempre, o NED olha só, todo mundo falou junto, ó, que lindo, o NED é nosso. E como é nosso, eu tenho certeza que você vai participar. Porque hoje nós temos um convidado, como eu sempre falo, sensacional, que está trazendo um tema sensacional. Peraí. A produção, tira isso daí. Tira esse cara. Eu não quero saber de futebol agora. Tira esse cara daí. Não quero saber também que nós ganhamos 2-0 hoje, né? Nada. Pode tirar. Produção, tira, por favor. Tira. Desculpe, pessoal, desculpe. O cara é fanático, né, Zé? Não, é impressionante. Não pode. Pode parar. Então, José, quem está conosco aqui hoje? Nada mais, nada menos do que o Wilson Trindade. Nosso amigo, irmão do Luiz Monteiro de Barros. Trabalhador incansável pelos animais. E também, né? O diretor, né? O diretor do Talpet, né? Que é o que ele vai falar bastante hoje sobre isso também. Falar dos projetos, falar como é que está em andamento. Boa noite, meu amigo. Boa noite a todos, boa noite, Nilton, boa noite, Zé. Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui, né? A oportunidade da gente poder falar um pouquinho sobre os nossos irmãos menores. Isso aí. E agora, antes de a gente falar daquela primeira parte do Livro dos Espíritos, vamos dar um oi para o pessoal, rapidamente? Bora. Não importa que seja só uma boa noite, é gostoso saber quem está, né? Não é verdade? Certeza. Interagir é fundamental. Então, a gente tem aí a Luciana Garante Antunes, boa noite, a Urânia, trabalhadora, Regina Lago. Que bom, pessoas que são fiéis, né? Rosa Lima, olha lá, Rosa Lima Barros Silva, seja bem-vinda também. Lady Del Cicone, esposa do Milton. Um beijo pro meu amor. Cá Borges, também seja bem-vinda. Tatiana Marques Pacheco. Delmira. Delmira, você está melhor? Delmira estava com uma crise. Tá dodói, mas espero que esteja melhor, Delmira, tá bom? Mari Leocádio, boa noite. Luiz Inácio, nossa irmã aqui da... Grande Elô. Rosa Rodrigues, Rosa, boa noite. Estava aqui à tarde ajudando no brechó. Delmira Cicone, que aí sim, a sua esposa. Fabiana Oliveira Rodrigues, boa noite a todos. Alcina Sotelo Medeiros, boa noite, Alcina, tudo bem? Grande abraço para você. Voz dos Anjos. Isso, Sueli Manfredi, muito boa noite, amigos do NED. Mari Leocádio também. Rosa Vasconcelos, boa noite. Priscila! Cadê a Inês, Priscila? A Priscila entrou e não tem a Inês. Cadê a Inês? Chama a Inês aí, Priscila. E Ana Maria, seja bem-vinda, Ana Maria. E vocês vão fazendo o seguinte, talentosa. Vocês vão avisando, tá? Vão dando um toque, vão avisando aí para os seus grupos, no WhatsApp, que nós já estamos no ar aí para a gente desenvolver. Hoje vocês vão poder fazer bastante pergunta e é um assunto polêmico, tá? Só que agora a gente vai para a primeira parte. Qual é a primeira parte? Bora lá. Vou pegar minha colinha aqui, que ninguém é de ferro, né? Estou velhinho já. Então, nós vamos falar. A primeira parte é Estudo do Livro dos Espíritos, pergunta 806 e 807. Desigualdade social. Né? Então, vamos lá passar o videozinho para a gente bater um papinho sobre essa... Será que existe, Zé? Desigualdade social hoje em dia? O que você acha? Será que tem isso? Vamos ver se tem. Bora lá, galera.
Capítulo 9. Lei de Igualdade. Desigualdades sociais. Perguntas 806 a 807. A desigualdade das condições sociais é uma lei da natureza? Não, é obra do homem. A produção é o seguinte, o cara tá tão emocionado que deu um tilt, falha técnica aí e o vídeo nós não passou, né? sabemos até agora o que foi. o que Olha lá, aconteceu. olha que se ele realmente ele saiu do ar aqui, não sei É. o que aconteceu. Mas vamos lá, continua, Nilton. Não, então Eu vou tentar colocar aqui. sobre a desigualdade social, né? Vamos lá, galera. Na realidade, a desigualdade social a gente sabe que existe, né? Vou até pedir carona para um amigo aqui. Olha lá, eu acho que eu consegui. Vamos. Capítulo 9. Lei de Igualdade. Desigualdades sociais. Perguntas 806 a 807. A desigualdade das condições sociais é uma lei da natureza? Não, é obra do homem. É nós, meu amigo. Bora lá, vamos lá, no Gogó mesmo. Galera, é assim, a pergunta são 3 perguntas, 806, 806A e 807. A gente vai resumir as perguntas. Essa desigualdade social, a pergunta principal que eu acho, é obra de Deus? Porque, sabe por que eu estou perguntando isso? Porque muitas vezes nós, com uma forma de amenizar as nossas irresponsabilidades, a gente costuma falar uma frasezinha tipo assim, se Deus quer assim, o que eu posso fazer? Né? Deus quer, né, que eu viva nessa situação de desigualdade e muitas vezes não vou em busca da resolução, né, da solução do problema em que eu me encontro. Porém, a desigualdade social, ela existe como uma forma de crescimento, mas não aquela desigualdade que a gente tem que entender que algumas são abastados, tem muito, outros não tem nada. A desigualdade, ela existe quando eu me permito, de alguma forma, com uma forma de você não lutar pelo aquilo que necessita. Eu não estou falando confronto, não estou fazendo esse confronto, estou falando lutar para fazer com que os meus problemas, as minhas debilidades, buscar a resposta para ela, porque tudo que existe no universo, ela é uma lei que é imutável. A lei da causa e efeito, né? Ação e reação, ou seja, tudo que ocorre conosco é consequência de atitudes nossa que, de alguma maneira, ocorreu um processo de, diga assim, de corrompimento da minha tarefa, do meu projeto reencarnatório. Né? Ou seja, quando eu venho com o projeto reencarnatório, todos os nossos projetos reencarnatórios são construtivos, nunca destrutivos. Porque é através do trabalho que eu vou exercer nesse período que eu vou, de alguma maneira, amenizar os meus problemas, encontrando as soluções. Né, Wilson? O que você... Dessa desigualdade como um todo. Porque, veja bem, Wilson, vê se você concorda comigo. Evidente que o homem tenta sobrepor ao homem. Né? A desigualdade é quando você, de alguma maneira, você sobrepõe a pessoa, subjuga a pessoa, né? Mas se nós formos refletir,
essa minha subjugação sobre você tem também uma parte sua de permitir que isso ocorra. Você concorda comigo? Não concorda? Tudo bem. Não. Porque a lei universal... Existe uma ascendência, né? Porque a lei é justa, né? Não existe injustiça, né? Então, nessa suposta injustiça, eu estou me permitindo ser subjugado. Não é isso? Mas ela está totalmente ligada ao orgulho e à vaidade. Sim. A desigualdade só existe porque existe orgulho e vaidade. A partir do momento que a gente começar a olhar todos de uma família só, essa desigualdade, ela termina. É por quê? Porque aí terminou o orgulho e a vaidade também terminaram. Mas, concordo? Beleza, perfeito. Mas tem o orgulho, a vaidade e falta de amor próprio. Porque tem o livre-arbítrio de cada um, né? E aí, no livro O que é o Espiritismo, de Kardec, tem uma pergunta que ele fala assim, ó: criou Deus as almas igual moral e intelectualmente ou fê-las mais perfeitas e inteligentes umas às outras? E a resposta: se Deus as houvesse feito mais perfeitas que as outras, não conciliaria essa preferência com a justiça. Sendo todas as criaturas sua obra, por que dispensaria ele do trabalho uma quando impõe a outras para alcançar a felicidade eterna? Ou seja, todos nós, criados simples e ignorantes, viemos do átomo ao arcanjo. E nos é dado desde o princípio da criação, a partir do momento que a gente entra em determinado conhecimento, que a gente acumula alguns predicados, aí a gente adquire o livre-arbítrio. Porque a gente até ter o livre-arbítrio, as coisas acontecem pelo determinismo. Então, é como a corrente do rio, né? Aquele mineral, aquela pedra que está ali na corrente do rio, ela é obrigada, ela é impelida para frente com a força das águas, então é o determinismo. Ao passo que no momento que você entra na fase de humano, de homem, aí você adquire o livre-arbítrio que você acumulou vários predicados no decorrer de várias reencarnações. Então você está capacitado para começar a fazer as suas escolhas. Mas, no princípio dessas nossas escolhas, aí entra o orgulho, o egoísmo, porque a gente começa a fazer o quê? Escolhas egóicas. Sim. A gente ainda está muito longe das virtudes divinas. Então, alguns conseguem se desenvolver mais rápido. Então, se eu coloco lá no meu GPS que eu quero ir daqui do canal 2 para Ilha Porchá, ele vai me dar vários caminhos. Ele vai me dar um caminho mais rápido, um mais lento, e assim somos nós com o livre-arbítrio. A gente tem vários trajetos para a gente se desenvolver rápida ou protelar isso daí. E Deus respeita isso daí. Então, quando falar, Deus não gosta de mim, Deus deu mais inteligência para o Newton do que para o Zezinho. Por que o Newton tem olho azul e eu não tenho? Então a pessoa fala, porque Deus não é bom, né? Deus começa a praguejar Deus, né? Ou seja, começa a transferir o insucesso dele, fica mais fácil, né? Porque o que acontece, assim, vamos analisar de uma forma mais global, né? Por que uma pessoa tem sucesso, entre aspas, né? Porque às vezes porque nós estamos presos que o sucesso é poder, né? O que é o sucesso? Sucesso é dinheiro, né? Sucesso é tranquilidade, sucesso é não ter problema financeiro, né? Sucesso é conquistar pessoas, né? Amorosas, né? Sucesso amoroso, independente das escolhas. É o sucesso amoroso. Isso é o sucesso, mas será que isso é o sucesso mesmo? Né? Porque eu acredito que o sucesso verdadeiro do ser que está nesse processo de crescimento é ele, primeiro, reconhecer que ele vai falhar. Ele vai falhar. Aí é o orgulho, né? Porque a gente fala assim, eu sou muito tímido. A timidez também é uma forma de orgulho. Né? Por que eu sou tímido? Porque eu não quero errar. Né? Eu não quero me expor, né? Porque a timidez é uma forma de você não se expor, tá? Então, mas peraí, isso é orgulho? Não o tipo de orgulho que a gente entende de querer suplantar o outro, né? Pô, eu sou melhor que você, fica no seu lugar. Isso é um orgulho agressivo. Mas você também não querer se expor porque você não quer saber qual é a opinião do outro, ou tem medo da opinião do outro, é uma forma de um orgulho também. Então, quando a gente começar de alguma maneira, nesse processo, avaliar, né? Avaliar de que nós podemos errar sim, né? Que o grande sucesso é a paz interior. Você concorda comigo que hoje a gente está muito... a nossa visão é muito de estereótipos, né? Você já percebeu que o sucesso
são estereótipos do sucesso. E hoje é tudo muito rápido, muito passageiro com o negócio da internet, Não né? Hoje o sucesso é o cara ter 1.000 seguidores, 2.000, Não 10 é, milhões de não é, seguidores, não é? e o pessoal fica se baseando em ídolos que a gente vê que não leva a nada. Porque a pessoa hoje, ela é caracterizada pelo sucesso quando ela dá valor porque é transitório. Isso. Só que quando a gente chega lá do outro lado, que a gente vê realmente o que é perecível e o que vai ficar. E a gente percebe, então, nas reuniões de desobsessão, quando a gente tem os diálogos com os espíritos, o que eles mais se arrependem? Primeiro, o mau aproveitamento do tempo. Isso. Eles falam, puxa, se eu soubesse que realmente continuo aqui desse lado, que nada mudou, eu teria aproveitado meu tempo diferente. Aí entra aquela música do Epitáfio, teria amado mais, teria feito mais, porque as pessoas acham que o tempo não vai acabar nunca. A gente não sabe quando é o nosso último dia, o nosso último momento. Então essa perda de tempo é o que eles mais reclamam pra gente, né? É o abandono, né? Eu costumo dizer, assim, com as pessoas que a gente conversa, que eu atendo, que é mais ou menos assim, o que eu percebo em mim também, né? Não é da porta para fora, é da porta aqui para dentro. O que eu percebo, assim, em nós, é que nós nos abandonamos, viu? De que maneira? Quando eu reencarno, vê se você concorda comigo, quando eu reencarno com uma única missão. É a única missão. A minha missão não é externa, é interna. Por que eu reencarnei? Eu reencarnei para, assim, reverter aquelas minhas má tendências. Eu reencarno. Por que no mundo espiritual, no projeto reencarnatório, você fala assim, qual é o meu projeto? Cara, tu foi muito egoísta. Tu foi muito rancoroso. Você foi uma pessoa muito agressiva. Você foi egoísta, cara. Você destruiu famílias inteiras. Né? Qual é o meu projeto? Mudar essa minha atitude. Porque não adianta eu reencarnar só com essa família. Não, expiação. Não é nem prova. Tu foi um cara tão errado que tu não vai ter nem prova. Tu vai direto para expiação. Mas se eu não reconhecer esse meu processo, eu só vou me revoltar. Eu só vou priorar minha reencarnação. Concorda? Então eu reencarno nesse processo de sofrimento na qual eu estou passando. Eu tenho que reconhecer que aquilo não é bom. Concorda comigo? Porque se eu achar que, não, eu sou injustiçado, né? O cara que fala que foi injustiçado, ou está sendo injustiçado, ele está se abandonando. O projeto dele. E às vezes ele transfere para o outro, você sabia? Vamos analisar aqui, eu estou com duas pessoas muito inteligentes, e vocês estão aí também, me digam o que vocês acham. Por exemplo, eu posso transferir. Eu quero ficar de bem com Deus. Então eu vou fazer caridade. Porque um tal de Hippolyte de Lyon, vulgo Allan Kardec, falou assim, não foi ele, né? Mas ele transmitiu da espiritualidade, que sem a caridade não há salvação. Então eu acho que eu estou perdido. Que o que estão fazendo comigo é injusto. Para onde eu vou? Para a salvação. Então eu vou fazer caridade. Eu estou falando de nós, tá, gente? Assim, não é uma opinião minha, é uma visão. Por isso que eu abro para quem quiser me dizer o contrário e me convencer. Não é convencer, não precisa não, mas eu posso transferir. Porque eu sou injustiçado. Então eu quero ver se eu sou injustiçado, é porque Deus está me castigando por alguma coisa que eu fiz. Então é melhor eu fazer caridade, porque aí Deus me salva. E eu, nesse momento, eu me abandono do meu compromisso, da minha responsabilidade. Até pelo aquilo que o Zé falou, orgulho, né? De não reconhecer que eu sou um cara que preciso mudar meu comportamento. Hein, José? Fala aí, José. Não, é por aí mesmo. Agora, tudo passa pelo orgulho, né? É tudo voltado. Se você for ver, você vai afunilar no orgulho. Sim. Né? O fato de você não querer, de você não aceitar, ou de você querer se salvar. Essa coisa de salvação me lembra muito a igreja, os evangélicos, algumas outras religiões, eu não gosto nem de citar, né? A gente até outro dia estava falando sobre o dízimo, isso. Né? Eles têm um Deus punitivo, um Deus que, né? E aí, quando você começa a pegar uma frase que está dentro da doutrina, que determina exatamente não há salvação, quando se coloca a palavra salvação lá dentro, dá, às vezes, conotação
para quem já tem essa tendência, né? Dá conotação. Não é que você vai fazer a caridade e você vai se salvar. Você está fugindo. Isso. É a fuga que de você si falou. mesmo, né? Exatamente. De si mesmo. Exatamente. Não, Wilson? A diferença, assim, que foi citando aí outras religiões, né? Todas as religiões eu acho são maravilhosas. Sim, com certeza. O catolicismo traz ali o poder da fé, né? A pessoa vai ali na missa. Os evangélicos têm... vai trazendo a doutrina. São os trabalhadores, né? São os trabalhadores. Eles conseguem resgatar muitas pessoas que estão, às vezes, fora da sociedade. Que o espírita às vezes não faz, né? Que o espírita às vezes não faz. Tem muito. Mas qual que eu vejo hoje a vantagem do espiritismo em relação às outras? Não vou falar a vantagem que vai dar a impressão que é melhor. Não, a diferença é que o espiritismo matou a morte. O espiritismo ele traz para nós a pluralidade das existências, a continuidade da vida no lado... A oportunidade. Né? Então a gente vai descortinando. Quando Kardec trouxe essa codificação para nós, através dos espíritos, ele vai mostrando para nós um mundo que para nós era invisível. Então, por exemplo, a gente pega uma psicografia do André Luiz, através de Francisco Cândido Xavier. Ele era um médico que, na visão dele ali científica, ateu, ele passa dor e sofrimento 8 anos no umbral e depois ele sai pesquisando. Então, na obra, todo mundo conhece O Nosso Lar porque ficou famoso por causa do filme. Mas na sequência, Missionários da Luz, Ação e Reação, nos Domínios da Mediunidade, o livro Ação e Reação é um médico desencarnado, Carlos Chagas, né, pseudônimo de André Luiz, que ele está fazendo as pesquisas no mundo espiritual com a curiosidade de um médico que era ateu. Então ele vai trazendo essas informações para nós e vai trazendo as comprovações de dor, de sofrimento, de obsessão, de como agem os espíritos. Então, e aí você tem um Deus amoroso, um Deus que nos dá liberdade de a gente fazer as nossas escolhas, né? De nós exercermos o nosso livre-arbítrio. Esse Deus amoroso é o que nós acreditamos. E a doutrina nos ensina esse Deus. E não um Deus punitivo. E é o que é, inclusive, não só um Deus punitivo, mas também uma coisa que é duro a gente duro eu falar até para mim, né? E como é duro de ouvir, né? Mas um Deus que não premia, não dá prêmio para ninguém, né? Deus não dá prêmio para ninguém. Isso. Não adianta fazer orações, né? Você fazer 1000 orações se você não se modificar, né? Você às vezes quer um milagre para resolver um problema, só que você não muda o seu comportamento, que é o responsável pelo seu problema. Porque os nossos problemas financeiros, de saúde, familiar, seja lá, de trabalho, de relacionamento, os problemas são provocados por comportamentos corrompidos. Vamos ver alguns comentários, aí a gente vai encerrar esse assunto. A Cristine está falando assim, eu concordo, é difícil ter paz interior. Né, Cristine? É verdade. Um outro comentário aqui mais embaixo, a Cristine Gomes também, de novo, falou, sim, a caridade não é só doar, é se doar. Parabéns, Cristine, verdade. E a Cristine Gomes está falando de dar medo de pastor. Porque tem pastor que é bom, que nem ele falou, tem pastor que traz, e as pessoas realmente elas conseguem trabalhar os sentimentos, as emoções, eles ficam bem, as pessoas se sentem bem, mas tem pastor que não. Mas, menino... Agora, isso existe dentro da doutrina espírita, dentro da Igreja Católica. As religiões são todas excelentes. Existem o que estraga tudo, determinados nichos sociais, são os homens. Sim, exatamente. Que tem em todos os lugares. Eu sei que aqui estamos assistindo, tem gente de muitas religiões, sem ser só espírita. Claro, inclusive, isso. Então, aqui não temos intenção nenhuma de não estamos falando de religião, não. É isso, não. O problema não está nas religiões, que querem nos relembrar do nosso compromisso espiritual. O problema está em nós mesmos, que toda religião tem, na espírita, na candomblé, na umbanda, na evangélica, sempre tem aquelas pessoas, né, que têm algum comprometimento consigo mesmo. Agora, só para terminar, o Wilson vai responder essa aqui, ó. Vamos lá. Vilma Alves Silva, sei que não é o tema, mas médium que se mata por causa de depressão tem perdão? É muito importante essa resposta para mim. Gratidão. Bora, Wilson. A gente sabe aí dentro da doutrina espírita, né, que a dádiva da vida ela é dada por Deus e o objetivo da encarnação é a gente aprender, evoluir. E de acordo com o conhecimento de cada um, de acordo com o nosso aprendizado, a gente vai tendo escolhas. A gente já falou aí do livre-arbítrio. A gente pode usar, às vezes, o livre-arbítrio de uma forma mais assertiva
ou às vezes de uma forma que a gente acha que está certo, mas às vezes a gente discorre para caminhos equivocados, né? Mas só Deus que realmente pode julgar o grau de culpabilidade, se eu puder chamar assim, né, de cada um quando toma determinada atitude. Uma criança, ela não pode ter a mesma caracterização de culpa do que um homem já adulto que entende o que é certo e o que é errado. Então, essa culpa, né, esse perdão aí que está falando por depressão, um suicídio, isso daí vai de acordo com como a pessoa estava se sentindo, isso aí é tudo analisado no plano espiritual. Inclusive essa questão do perdão, isso é uma coisa muito... veja bem, não é o fato de a pessoa ser médium que ela não pode ter uma depressão. O fato de um médium ter uma depressão, todos nós podemos passar por isso. Sim. Afinal de contas, todos nós somos médios. Não, e todos somos médios, né? Uns somos mais, outros menos, mas todos somos. O que deu a entender que é um médium, já trabalhador da casa, com conhecimento. E conhecimento é uma coisa que às vezes fica daqui para fora. Às vezes você não assimila. Você só lê. Eu conheço muitos espíritas que leem muito, que dão, assim, palestras maravilhosas. Aí, quando você vai conversar pessoalmente com ela, tudo aquilo não é assimilado, não é colocado em prática. Isso que é o mais difícil. Viu, Matheus? Tem um detalhe, assim, isso vale para todos. Para médium, espírita, religioso, católico, evangélico, cristão, seja o que for. Nós temos resposta na ponta da língua para os problemas dos outros, enquanto não bate a nossa porta. Porque emoção, sentimento, superação, resiliência, que é o que nós precisamos para vencer aquilo que nos dói, é algo de muito poucas pessoas. É verdade. Né? É muito difícil. Olha, então, a Cristina completou aqui, ó, ela está falando aqui, ó, assim, eu trato de depressão. Depois ela diz assim, somos médios, desenvolve quem acha que deve, ou às vezes protela. Aí ela diz assim que não pode protelar. Aí é complicado. A gente vai entrar num assunto e isso vai longe. Viu, podemos até, vamos, é bom isso aí, vamos fazer uma então, a gente se compromete a fazer uma live sobre esse assunto. Nós vamos desenvolver esse assunto com bastante tranquilidade, traz uma pessoa aqui também para aumentar aí o nosso conhecimento, tá bom, gente? Cristine, aguarde, tá bom? Nós vamos falar sobre porque senão a gente foge do assunto, e hoje nós temos aqui um assunto muito importante. Eu vou até mudar aqui o nosso banner, para você entender qual é o assunto de hoje, que não tem nada a ver com isso, mas eu sei que é uma necessidade sua, Cristine, então um pouquinho de paciência. Eu te prometo, quem sabe até a próxima live a gente já não fala sobre isso aí. Tá bom? O nosso assunto de hoje não é nem daqui a pouco, é agora. Né? Vou até tirar o daqui a pouco. Meu animal também evolui. Nós vamos deixar a palavra aqui com o Wilson. Meu animal também evolui? E aí, Wilson? Há muita polêmica sobre esse assunto, há muita coisa para ser falada. Então responda. E eu quero até apimentar um pouquinho mais isso. Né? O meu animal evolui, o meu animal... Ele me entende quando eu falo com o meu cachorro, meu filho, faça isso, meu filho, não faça isso. Uma coisa de cada vez. O animal está cheio de perguntas, vamos embora. Não, eu quero que ele, né, nesse evoluir. Ok. Bora lá. Tá. O animal, ele evolui, né? Como tudo criado simples e ignorante, tudo como tem o papel de evolução. Nada fica estagnado. E assim nós também, né? Nós, na categoria de humanos, dia a dia a gente vai aprendendo e vai evoluindo. Até aquelas pessoas que a gente acha que, puxa, não aprendeu nada nessa vida, passou uma vida sentada à janela. Não, aprendeu, sim, aprendeu. Sempre tem aprendizado. Então é importante. E os animais também, eles vêm, eles encarnam para passar por experiências de dor, de carinho, de privações, de provações, de doenças. E através dessas experiências, eles também vão se caracterizando, vão se fortalecendo, vão se engrandecendo, aquele espírito com letra minúscula, né, que está no livro dos espíritos, ele vai ali acumulando ali o conhecimento para um dia mudar para espírito com letra maiúscula e adentrar no reino dos homens. E quando o Newton pergunta se eles nos entendem, com certeza. Tem dois tipos de entendimento no animal. Aquele animalzinho que ele tem está mais no começo do seu aprendizado, ele nos entende muito mais pela conotação e entonação da voz, amorosa ou nervosa. Então, às vezes,
você vai brigar com o seu cachorrinho, com o seu gatinho, porque ele fez alguma estripulia dentro de casa. Então tem a energia do impulso da voz que você está usando, está gritando, você está alterando ali a tua vibração, então ele percebe que você está nervoso. Essa é uma característica que ele tem a percepção. E a outra, ele vai aprendendo realmente determinadas palavras quando você fala para ele, porque quando você põe o nome do teu cachorro lá, por exemplo, Bob, você fala Bob, 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 ele entende que aquilo, Bob é ele, porque quando você chama, ele vem. Bob, vem comer. Então ele sabe, ele vai aprendendo determinados grupos de palavras, sons para ele. A gente não sabe realmente se ele entende a palavra, se ele entende o som, se ele junta, faz um conjunto, a gente já não tem essa certeza. Mas ele tem a percepção do que é. Agora façam um teste que vocês vão ver. Pega um monte de palavra amorosa, mas fala de um jeito gritando, impulsivo. Você vai ver que ele vai se recuar e vai pôr o rabinho entre a perna. Porque tem muito mais entendimento dele na vibração do que você está passando do que realmente das palavras. Porque o animal ele é muito mais perceptivo. O animal ele é muito mais sensitivo do que nós auditivos. Ele raciocina? Ele pensa, sim. Tem gente que pensa que não... Tem gente que acha que ele não pensa. Mas no livro No Mundo Maior, Calderaro dá uma explicação para André Luiz, falando sobre os tipos de pensamentos, de ondas. Então ele tem um pensamento que ele não é contínuo. O nosso pensamento ele é contínuo, ele não para nunca. A doutora Marlene Nobre falava que o nosso pensamento é como um corcel indomável solto na pradaria, que ele não para mais. Uma corrente de água, quando você abre a torneira, aquela água contínua, é o pensamento do homem. O pensamento do animal é como se fosse um interruptor de luz, no qual você liga e desliga. Então ele tem momentos que é como se ele tivesse um eclipse. Então você pode perceber, você está brincando com o teu animalzinho, ele está pulando alegre, feliz da vida. Aí você vai na cozinha pegar um copo d'água. Quando você volta, ele está apagado, parece que está dormindo meia hora. Aí você chama ele desperta de novo. É verdade. Então ele tem um pensamento que não é contínuo como o nosso. É um pensamento fragmentado, que é o termo que usa o mentor de André Luiz no livro No Mundo Maior. Você falou das palavras, que a forma como a gente fala com ele, que nem você falou, se pegar palavras que determinam, sejam amorosas e falar com muita rispidez, eles vão se recuar e não vão entender aquilo amoroso. Então não seria a frequência, essa comunicação através de frequência, assim como a música, assim como... Não seria isso? Sim, exatamente isso daí. A gente sabe que os animais eles conseguem perceber quando a gente chega dentro de casa e que você não teve um dia muito legal e você chega às vezes meio abatido, meio angustiado, meio triste. Eles percebem isso, tanto que eles se achegam a nós. Quem tiver o gato, ele vai perceber que o gato vai deitar ali ao seu redor, vão ajudar realmente a transmutar essa energia. Isso a gente já conversou aqui uma vez, a gente hoje está vendo muitos animais com câncer nos consultórios veterinários, compartilhando doença que os tutores têm. Então, se você tem uma coisa muito importante da gente falar aqui, é a energia do tutor, é a energia do lar. Porque a pessoa fala assim, puxa, mas dentro de casa, Wilson, eu posso ter maior problema na rua, mas o meu cãozinho, o meu gatinho, eu trato com amor, eu trato com carinho, eu vou lá, lavo o potinho, coloco água limpa, ponho a raçãozinho, faço a comida com muito zelo. Mas você imagina, a gente não é dois, nós somos um só. Então você passa o dia inteiro na rua, brigando com o teu patrão, discutindo com o teu companheiro de trabalho, chutando o cachorro do vizinho, buzinando no trânsito, xingando o cara que te cortou, então você totalmente estressada. Tem como você chegar em casa e você ser outra pessoa? Não. Aquela energia está impregnada em você. Aí imagina assim, aquele cãozinho vai viver contigo 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos. 1 ano você pegando a água, manipulando e colocando no potinho dele. 1 ano você pegando o alimento 3, 4 vezes por dia, colocando para ele. O que está acontecendo com aquela água, com aquele alimento? Ele está impregnado com a tua energia. Então, se você é uma pessoa que age de uma forma impulsiva, assim, não muito assertiva na sociedade, na rua, não adianta chegar em casa e você querer ser um monge ali, meditar. Porque nós não somos dois, a gente é um só. Sim. Então, aquela tua energia, ela vai impregnando no alimento e na água do animal. O que vai acontecer? 1 ano tomando aquela água com energia pesada, deletéria. 1 ano comendo aquela comida pesada. Ele vai, com o tempo, ele vai somatizando energia, somatizando ali doenças que vai aparecer no corpo físico dele. Então, o que a gente mais hoje vê no consultório veterinário? Câncer, Alzheimer,
doenças que estão muito presentes na vida do ser humano hoje. Alzheimer. Mito ou verdade? Mito ou verdade? O animal, ele, por exemplo, ele quando ele absorve a doença, não no caso que você falou da alimentação, né? Da água, da alimentação. O animal absorve a doença deitando e tal. Ele localiza, ele identifica a doença do dono. Ele consegue localizar, identificar. Por exemplo, um gato, isso é uma pergunta comum, né? Um gato, quando ele fica dormindo sempre no mesmo local, é uma energia contrária à nossa, é negativa? Um gato que deita muito no colo do dono, você está deitado, ele vem, fica no seu tórax aqui. Ele está absorvendo uma energia negativa? Ou isso é mito? Não tem isso? Ele, quando deita muito no mesmo local, ali possui uma egrégora? Ou é mito também? Existe uma pesquisa com relação a isso? Então, quem fala muito sobre isso é a Cristina Cairo. Cristina Cairo fala muito sobre essa energia transmutadora dos gatos. Aí ela vai falar da história dos gatos desde a época do Egito, que nos túmulos ali dos faraós, muitos gatos. O mito do gato na bruxa, né? O gato preto, que toda bruxa tinha um gato preto, porque o gato preto teria uma energia diferenciada, que seria como um magnetizador para aumentar os poderes da bruxa, né? Que nada mais é que era médium da época. Os animais, eles têm uma percepção das doenças, sim, tanto que na época do Covid, do câncer, tem cães que estão sendo treinados para identificar pessoas com câncer, que às vezes nem os exames mais precisos hematológicos conseguem detectar. Pessoas com Covid, animais treinados, cães que são treinados para identificar uma bomba no meio do Maracanã, porque eles têm então eles conseguem perceber. Quanto à doença, sim, não é que eles percebem a doença, mas eles percebem que o tutor está desarmonizado. E aí, eles adotam posturas e locais ao lado do seu tutor que eles têm a maior preferência. E se o tutor está desarmonizado, se o tutor está doente, aquela energia, ela é compartilhada. Emmanuel fala que não existe uma só relação, um só contato que a gente tenha aqui no mundo dos encarnados, que a gente não deixe algo e leve algo. E com os animais não é diferente. Se ele está convivendo com uma pessoa que está desarmonizada física ou emocionalmente, que às vezes está com uma depressão ou uma ansiedade, isso vai ser partilhado com eles, porque é um ambiente, não tem jeito, porque existe uma simbiose, e quando você está muito próximo de uma determinada pessoa, você sabe disso, você deve atender muito isso no consultório. Se você convive muito tempo, às vezes, com uma pessoa muito depressiva, você tem que arrumar recursos para se recarregar, porque senão você acaba caindo também naquela mesma situação. E o animalzinho, ele não tem essa sabedoria, essa percepção. Então ele está ali ao lado do seu tutor, sentindo que ele está ali numa situação complicada, ele começa aquela simbiose e isso vai fazer ele adoecer. Vamos lá num bate-bola aqui rapidinho. Assim que você falou, você conhece esse cidadão aí, não? Conheço. Então, esse cidadão aí já é conhecido, você já mostrou da outra vez. E aí a gente está falando um pouco de personalidade. Como é que é a personalidade de um animal para chegar a esse ponto? Tem animal que é carinhoso, tem animal que é agitado, tem animal que é feroz. O que determina isso? Assim como nós, os animais trazem uma personalidade, porque eles são princípios inteligentes em evolução e cada um está num estágio diferente. Mas muito mais a forma de criar. Tem amigos que falam, nossa, a gente lá no Instituto Talpete, a gente está com vários filhotes. Então, por exemplo, a Francisca lá, uma cadela, ela deu 5 filhotes. E 4 já foram adotados. E eu converso com os tutores que adotam para saber como é que estão os animais. Aí uma senhora, que foi a primeira que levou lá, falou, nossa, ele é tão amoroso, é tão bonzinho. A gente acorda, ele vem, lambe, deita do nosso lado, fica abalando o rabinho. Super. A outra fala assim, nossa, essa aqui que eu peguei é especial. Parece, desculpa o termo, um capetinha, destrói tudo, já comeu a almofada do sofá, rasgou. Eles têm personalidades diferentes, mas depende do tutor, a forma que vai... Você quer dizer que a influência de quem está cuidando, do dono, é isso? Não, eles trazem, assim como... Eles trazem uma tendência. Okay. Como, por exemplo, eu tenho 3 filhos... O tutor é que tem que administrar isso aí, né? Eu tenho 3 filhos, meus 3 filhos têm a personalidade totalmente diferente. O Chico ia aí para uma desobsessão, é isso? Não, o Chico simplesmente ele é elevado, né? Olha, vamos ver mais uma aqui, ó. Meu amigo, eu tenho uma curiosidade enorme. Ultimamente tem saído notícias aí, pelo pessoal está falando,
que os animais estão fazendo círculos e ficando 12 horas, 13 horas, 14 horas fazendo círculos. Já falaram de formiga, de ovelha, já falaram de outros animais. O que tem a ver isso? Isso é verídico? O que é isso? Isso eu não posso te responder, porque eu não tenho nem conhecimento sobre Então, isso daí. tem saído na internet, no TikTok, tem saído no TikTok, não. A gente tem visto no Facebook. As redes sociais estão falando isso direto. Inclusive, estão vinculando o fato... Mas não tem explicação para isso aí? Não tem explicação. Não, isso aí, assim, é um assunto longo, isso é campos morfogenéticos. Tá? É um assunto longo. É só ir no Google ver sobre campos morfogenéticos. São frequências entre os animais. Isso tem uma explicação, mas é longa, Zé. Eu acho que... Mas isso tem explicação, e não sim. tem como encurtar a explicação? Não, o que acontece, a Terra... É por isso que eu vou falar. Se é a questão do magnetismo que você vai falar? A Terra ela está mudando o eixo. A Terra, isso. vou resumir, ela está mudando o seu eixo. Então, não é os animais, todos os seres vivos, os animais, né, quadrúpedes, peixes, os insetos, os golfinhos, principalmente, estão muito sensíveis, as baleias encalhando. Estão encalhando. Você que está aí brigando com o pobre do seu marido sem motivo, né? Que nós somos vítimas, os homens, né? Somos vítimas. Não, mas é sério. Essa egrégora, esses campos morfogenéticos, por isso que hoje existe a famosa constelação familiar que trabalha com esse emaranhado. Nunca se falou tanto nisso, não é por acaso. A espiritualidade trabalhando isso. Resumindo, então, é o magnetismo da Terra. Então, é por isso que eu vejo meu vizinho ficar rodando assim. Também, também. Ah, tá. Vamos lá. Opa, olha aí. Quem é esse aí? Ô, porquinho. Eu quero falar dessa porquinha. Porquinha, mulher. Adalgisa. Adalgisa. Como é que é trabalhar com uma porquinha? A gente está acostumado com cachorro, com gato. Me passa um pouco dessa experiência. Comportamento também. Como é que é o comportamento? É isso. Não dá mais para colocar maçã na boca, não, né? A Adalgisa ela é bem inteligente. Não, que maldade. Gente, só um instantinho, daqui a pouco a gente responde. Tá cheio de perguntas. Não fuja, não, já volto. Já vamos responder. A gente sabe hoje por estudos que o porco ele é mais inteligente ainda que o cão. E realmente a gente consegue comprovar isso. A gente vê várias imagens, eu dava risada, o porquinho entrando na casa, na cozinha do tutor, abrindo geladeira, abrindo armário e roubando a comida, e é verdade. A Dalgisa já aprendeu. O armário da cozinha, sabe aquele armário de pressão que você aperta uma vez, ele trava, aperta de novo, ele destrava? Então ela aprendeu já, então ela vai lá, dá uma focinhada, a porta abre. O que ela faz? O que está embaixo na prateleira, o que mais fácil, ela pega, rouba e sai correndo. Então, às vezes é pacote de sal, bolacha, pipoca de micro-ondas, e ela sai correndo. Ela não cresce mais que isso? Não, ela vai crescer. A Dalgisa ela é uma mini pig, chama mini pig pigmeu. Um porco normal ele pode chegar a 400, 500 quilos, né? Fica maior, muito maior que nós. E ela fica até quanto? Ela vai chegar em torno de 20, 25 quilos. Um cachorro. É um tamanho de um bulldog inglês isso. Que ela vai ficar. Mas é um animal muito inteligente, muito amoroso. Ela gosta de ficar o tempo todo ao lado da gente. E a higiene dela? Ela toma banho todo dia comigo no box. Eu vou ela não vai, ela vai junto? Ela gosta de se enfiar embaixo do chuveiro. Então eu entro pro box, ela já vai atrás de mim. Ela se eu não gosta de uma lama? Tal. Então, isso é importante você perguntar isso, porque o porco tem esse estigma de ser porco, ser sujo. Na verdade é o seguinte, o porco ele não transpira como nós. Ele não tem as glândulas sudoríparas. Então, o que acontece? Se ele fica no sol, se ele fica fazendo alguma atividade, a temperatura corporal dele começa a elevar. Como ele não transpira, ele precisa de algum recurso para baixar isso. Então, ele cava, se não tiver algum buraco, e aí ele deita naquele buraco que ele cavou com o focinho, ou então ele deita na lama, que a lama tem dois efeitos, para diminuir a temperatura e serve como protetor solar. Ok. E no caso, para quem... Foi bom, importante que você está me falando, que muita gente tem... que virou moda ter porquinho, né? Então é importante que isso seja colocado. No caso de quem tem esse animal em casa e não sabe disso, por exemplo, um apartamento, não tem aonde o porco fazer isso. O Ibama como é que permite? faz? O Ibama permite? O porco hoje é um animal considerado que a gente pode considerar doméstico. Assim eu falo, quem mora em apartamento e quiser ter um porco, não tenha, não dá. A Dalgisa ela fica num terreno grande que a gente tem, que é no instituto. Ela cava o dia inteiro. Então o cachorro ele cava com as patinhas dianteiras. O porco ele cava com o focinho.
o focinho dela é muito forte, ele tem um osso aqui na parte rostral, muito forte, que parece mesmo uma escavadeira. E ela tem mania de ficar até focinhando, assim, tu dá a mão para ela, ela gosta de ficar fuçando, chega até a machucar mesmo, porque ela é muito forte, ela precisa disso, e aí ela come muita raiz, ela come muito tubérculo, então ela precisa desse contato. Não dá para ter em casa. No princípio, quando eu peguei a Dalgisa, ela ficava no apartamento comigo, porcelanato. O que acontecia? O porcelanato fazia com que ela escorregasse, as patinhas dela não tracionava. Então ela começa a ficar com uma frouxidão articular, que é o que a gente também vê em muitos cães de apartamento hoje, principalmente das raças grandes, você vê eles mancando, claudicando. E aí você começa a conversar com o tutor, então é um cão que só vive no porcelanato. Então se seu cão manca, um dos motivos é esse, é o porcelanato. Precisa sair com ele na rua, precisa ir no jardim da praia, ele precisa correr num lugar onde ele consiga tracionar para estimular músculo, estimular tendões, estimular força nele, para que ele possa se fortalecer e não fique com tudo fraco, laceando. Perfeito. Olha, é importante essa colocação, hein, galera. Vamos para outra imagem aqui, então. Ué, eu diria para você assim, você concorda com essa imagem? A gente precisa ter respeito pelos animais, porque hoje a gente vê assim, não criticando, tá, pessoal, mas para ficar assim claro, você gostaria de ter o seu livre-arbítrio, a sua aparência modificada por outros? Então, assim, cada cãozinho, cada animal traz uma aparência que foi dada por Deus na sua criação. Então, às vezes a gente vê cachorro pintado de cor-de-rosa, vermelho, amarelo. Principalmente maquiagem, gente. Maquiagem, pintado a unhazinha. Então, a gente precisa ter respeito. O perfume, que a gente já falou uma vez aqui, porque o cachorro ele precisa expressar o seu cheirinho, porque ele precisa... O cachorro ele marca o seu território através do xixi, o cachorro marca, ele tem aquela frequência da urina dele ali, o cheirinho, ele precisa do cheirinho dele no ambiente. Aí a pessoa leva no pet shop, põe perfume de chocolate, perfume de moranguinho. Isso prejudica ele? Prejudica, porque ele precisa, e o cheiro é característica dele na natureza, né? Você falou de fazer xixi. Por que um animal, seja gato ou cachorro, às vezes faz xixi, por exemplo, na cama do dono, por exemplo? Às vezes acontece, numa hora ou outra, minha gata ou meu cachorro começou a fazer xixi. Olha, aproveita em cima do que ele está perguntando. É legal deixar o cachorro dormir junto? É certo, é correto que o animal durma junto com criança, com adulto? Olha, não existe o certo nem o errado, existe o que a pessoa se sente bem com o seu animal. Todo mundo que tem animal, que tem cachorro e gato, com certeza já dormiu ou dorme com o seu animal. Quem não tem, não entende isso. Vai falar, nossa, que coisa ruim, que chato, anti-higiênico. Mas a gente trata eles com muito amor, com muito carinho, e a gente tem uma relação ali de afeto muito grande. Quanto ao fazer o xixi na cama, eles não fazem de propósito. Quando eles fazem, a gente sabe que quando eles estão fazendo o xixi, eles estão marcando o território deles. Como quando a gente vê o gato tem mania de se esfregar nas quinas, o gato passa, se esfrega na quina, o gato vem, se esfrega no seu tutor. Na verdade, ele está ali, ele está soltando seus feromônios, porque o gato tem umas glândulas ali em volta do seu bigode, e quando ele passa espremendo, ela espelha ali um cheiro que é imperceptível para nós, mas ele está marcando o dono, ele está marcando as quinas da casa, ele está marcando o sofá. Se um outro animal chegar ali, ele sabe que ali tem dono. Tá vendo, gente? Perfeito. Vamos começar a responder? Bora. O pessoal ficaram bravos aí que a gente não respondeu ainda. Urânia, o seu comentário sobre o assunto anterior, a gente na próxima live, a gente talvez fale sobre isso, tá bom? Ela está falando do Livro dos Espíritos da Desigualdade, né? Olha só, a Lady Del, Ciccone está falando assim, eu vejo muitos vídeos e fico surpresa como eles evoluíram. Às vezes até penso, ensinam muito para nós, seres humanos. Algum comentário? Não, é verdade. Os animais eles estão mais perto, porque as pessoas falam assim, os animais são mais amorosos que os humanos, né? Eles não traem, só fazem coisa de bem. Pelo seguinte, o animal ele vive mais ainda no instinto. Como ele não tem o livre-arbítrio, então ele ainda age mais pelo aquele primeiro impulso. E o primeiro impulso nosso, a gente ainda está mais próximo de Deus, da criação. Então o primeiro impulso é amor, não é egoísmo. Olha, a outra pergunta é da Ana Maria, e talvez venha de encontro com a cachorra que nós temos aqui no Ceará José, que é a Lucy, que é completamente cega. Gostaria de saber por que animais convivem com deficiências físicas inatas ou adquiridas.
provas e expiações não são exclusivas à encarnação humana? Sim, a gente sabe que os animais não têm expiação. No entanto, a gente sabe também que existem vários tipos de dor, e um dos tipos de dor chama dor evolução. Então, a dor, ela, nesse caso, por exemplo, da cadelinha aqui, do Zé, que ela é ceguinha, ela está aprendendo, aquele princípio inteligente está aprendendo a desenvolver outras habilidades, porque através da limitação da visão, ela não tendo a visão, então ela desenvolve outros atributos, ela desenvolve outras sensibilidades. E ela também, ela traz um aprendizado muito grande para o Zé, para a família dele, para quem convive com a cadelinha, porque precisa ter mais paciência, precisa ter mais zelo, precisa ter outros tipos de cuidado. Então ele vai desenvolvendo virtudes que talvez sem ela ele não desenvolveria. Posso até dar um exemplo rápido? Hoje teve fogos, e a cachorra, quando ela é cega, ela precisa ter a presença de alguém próximo. Senão ela perde totalmente a noção, ela fica desesperada. O cachorro já fica desesperado normalmente quando não é cego. Imagine você escutando fogos e ela... Saber de onde vem, né? Então você tem que abraçar ela na hora, você tem que segurar e falar, não, nós estamos aqui. Toda hora eu tenho que fazer isso. Nós estamos aqui. Você tem que dar sinal que você está presente. Né? Que nem agora, ela está ali fora, ela sabe, ela está ali esperando. Ela está ali na porta esperando, ela sabe que eu estou aqui. Entendeu? Se não fizer isso, ou seja, ela se torna uma pessoa muito, até dependente, né? Muito mais dependente ainda. Essa sensibilidade que eles têm, a gente vê muito que os animais, quando os donos estão chegando, às vezes estão até parando o carro, eles já correm para a porta e ficam esperando. Essa sensibilidade vem da onde? Essa captação. Percepção. Essa percepção vem da onde? A gente sabe que no universo tudo é onda, né? Não tem nada físico, né? É tudo condensação aí de moléculas, certo? Então, às vezes o pessoal fala, eu estou lá na garagem e o meu cachorro, a esposa fala que já está roçando ali na porta, esperando para ele. Então, eles têm mecanismos de percepção que ainda são desconhecidos para nós. A gente sabe que eles ouvem numa capacidade bem diferente da nossa, eles têm uma percepção olfativa muito mais avançada, e quem sabe aí que eles também têm outras habilidades que até hoje a gente ainda não tem essa capacidade de porque perceber. na realidade é assim, justamente por estar ainda no instinto, né, e não na racionalidade, porque o que bloqueia o nosso instinto é justamente a racionalidade, que faz a gente perder essa sensibilidade que eles têm, que nem você falou, né? Ele vai lá buscar no campo magnético do todo, né, a presença daquele que ele está aguardando talvez o dia inteiro, né? Porque quando eu vejo o animal como aquela criança que você leva na escola e acha que nunca vão buscar. Então, quando o dono sai, existe o apego, a afetividade. Quando o dono sai, ele acha que nunca vai voltar. Isso é uma, assim... então, ele fica na expectativa do dono, principalmente quando tem uma afeição muito grande. Né? E aí, no momento que ele sente essa energia chegando, né? Porque nós temos um vínculo com o lar, né? A gente sai do lar, mas não se vincula, até psicologicamente. Tem o faro também, né? O faro deles, a Lucy, o faro da Lucy, pelo fato de ela não enxergar, é 3 vezes maior. A gente percebe a distância, ela consegue ter uma percepção incrível No livro do Marcel Benedetti, Todos os Animais Merecem o Céu, tem um caso muito interessante que ele conta. A pessoa tinha um cão cego também, e ele estava numa estrada, e foi colocado nessa estrada pedras para que furasse o pneu, para que assaltantes assaltassem. O cachorro estava em casa, cego, a mais de 300 quilômetros, porque a pessoa estava viajando. Quando o pneu estoura, a pessoa desce para olhar, e aí vem os assaltantes para assaltar, e começam a até machucar a pessoa, porque ele não tinha dinheiro para dar. E, ao mesmo tempo, na casa, a mãe desse rapaz disse que o cachorro começava a latir, uivar, cego, correr para lá e para cá, de uma forma que ele não corria, e aí, por ele ficar muito agitado, ele vai contra uma porta de vidro e dá com a cabeça e desmaia. Isso relatou a mãe. Quando o rapaz estava lá na estrada, passando essa situação que era no mesmo momento, surge um cão muito parecido, só que com um porte muito maior, muito mais forte, muito mais feroz, e coloca os bandidos para correr. E o rapaz já tinha apanhado, não conseguiu ver direito quem era, depois ele viu que esse animal some. E depois é que, quando a mãe dele fala, bate os horários, eles entendem que foi o animal ali que desdobramento vivo, esteve até o local. Então isso está no livro Todos os Animais Merecem o Céu, de Marcel Benedetti. É isso aí, muito interessante. Isso é muito interessante. Inclusive,
é até uma pergunta que eu te fazer, apesar que rápido, vou deixar depois do pessoal, vou ficar quietinho aqui, prometo, galera. Mas eu acho importante assim, os animais, eles evoluem, né? Eles não estão muito mais vinculados com os técnicos, né, que manipulam o genoma do animal, como os protetores, digamos assim. Talvez até esse como caso, né, que ele recebeu a própria espiritualidade, ficou intercedendo junto a esse animal para que tudo isso ocorresse. Porque eu não lembro agora qual é o livro de André Luiz, que ele fala do anuar, né? Um animal que o dono maltratava ele e ele mata o dono. Um anuar é um cavalo, Ele dá um coice. Dá um coice e mata o dono. E o mentor do animal é chamado a atenção. Lembra desse caso? Eu lembro. Você que tem boa memória, eu tenho memória. O meu amigo é que nem o Divaldo, o número. Você lembra desse livro? É um livro do André Luiz. Eu lembro bem desse caso. Ele é chamado a atenção. É chamado a atenção por que ele não interferiu. Falou assim: olha, apesar do animal não ter livre-arbítrio, né? Mas o dono tinha livre-arbítrio e ele maltratava muito o animal. Né? Eles permitiram, então? Permitiram, mas ele não desencarna. Ele fica internado, ele tem graves problemas depois. Okay. Mas é porque ele foi. Mas uma coisa que tem que ficar clara assim: a pessoa pergunta assim: o animal evolui ou não evolui? Porque a pessoa olha para um cão, por exemplo, você pega um Doberman, que é uma raça aí que está sumindo aí, meio instinto. Você vai olhar para um Doberman e você olha que todos os Dobermans parecem que são irmãos gêmeos. São muito semelhantes. Então fala, pô, mas o cachorro sempre, você olha um Golden, parece que todos os Goldens são iguais. Pô, então o cachorro não evolui. O físico, o corpo físico, ele vai sofrendo modificações de evolução bem lentas para ir se adaptando. Mas aquele princípio inteligente que passa naquele corpinho do Golden, passa no corpinho do Doberman, passou no corpinho do Piquinês, que hoje não tem mais Piquinês. Aquele princípio inteligente, ele vai evoluindo, ele vai crescendo. Então, é que nem os nossos corpos aqui. O Newton está no corpo dele, o Zé no dele, eu no meu. Os corpos, eles gradativamente, está escrito lá na Gênese, que tem já os engenheiros siderais, que eles estão trabalhando desde a época da criação da Gênese dos planetas, a Gênese dos corpos, para que os corpos vão evoluindo conforme o espírito vai evoluindo e vai se aprimorando intelecto e moralmente. E com os animais não é diferente. Tanto que na Revista Espírita de 58 fala que os animais de Júpiter não são mais quadrúpedes, são bípedes. E tem comunicação mental com seus tutores. Verdade. Então lá os corpos evoluíram, mas é em outro planeta. No planeta Terra ainda, os corpos vão se manter. O princípio inteligente vai evoluindo e vai pulando na cadeia da evolução anímica. Mesmo para o dia chegar racional, né? Exatamente. Como aconteceu conosco. Uma perguntinha rápida. Qual é o animal mais... Rapaz, entendeu o pessoal. Qual o animal mais inteligente, assim, da cadeia animal? Emmanuel faz essa pergunta no livro Constelador. Pergunta 158. Inclusive foi ele que me falou. Então ele fala, quais são os animais que têm maior evolução? Ele responde, são os animais que têm o maior contato de proximidade com o homem. Então ele responde, cachorro, cão, gato, cavalo, elefante e macaco. São os que têm mais... O que mais próximo do homem. Não tem tanta proximidade, eles estão no mar. Mas mesmo assim eles... Por que é o que mais próximo? Porque eles copiam e imitam o nosso comportamento. Tá. E aí eles evoluem mais rápido. Podemos ir? Galera... Por favor. A nossa amiga Ed Mota está falando assim, quando eu estou triste, minha cadelinha sinto a tristeza dela. E aí é importante você ter essa percepção, e quando você perceber isso, você mudar essa sintonia. Porque se você está triste, a tristeza dela também ela vai somatizar isso e eles adoecem muito mais rápido que a gente. Porque para os animais é tudo mais intenso. A gente vive 80 anos, eles vivem 20. Então, tudo que é para acontecer em 80, acontece para eles em 20. Então, eles adoecem mais rápido, têm dificuldades mais rápidas, tem amor mais também. Mas tudo com eles é multiplicado a 4. Perfeito. Vilma Alves Silva, é verdade que quando alguém faz mal para o dono, pega uma parte no animal? Tem uma gatinha, por exemplo, fizeram um trabalho para o dono, fizeram lá um ziquezira lá do dono, e aí o animal também adoece, pode adoecer também, ou seja, ele absorve ele absorve isso?
Então, o animal, é aquilo que a gente já falou, o animal ele só vai absorver se o dono ele tiver com uma energia deletéria por muito tempo, porque como ele está ali ao lado, no constante, em contato, passando a mão, quando você passa a mão para fazer um carinho nele, está existindo uma troca de energias ali, sua para ele e ele para você. Então isso tudo vai depender de você. O pessoal fala assim, foi feito um trabalho para mim, o trabalho pegou. Como é que o trabalho pega numa pessoa? Se você tiver com uma sintonia ali, eu só vou assistir determinado canal na televisão se eu sintonizar naquele canal. Se eu não tiver sintonizado, eu não vou assistir. Perfeito, vamos em frente, vamos lá, tem bastante. Adelmira Ciccone Moutinho, vejo que os animais estão evoluindo muito, estão mais amorosos. Hoje em dia, eles nem caçam. E passa um inseto na frente deles, eles ficam olhando. Antigamente, eles pegavam. Bom, eu sou apaixonada pelos meus 6 gatos, não, 7, né, que tem um outro aqui, e minha cachorrinha. Eles estão mais amorosos mesmo, ou é uma impressão? Não, assim como nós, no livro também Missionários da Luz, fala que a gente vai passando, o tempo vai passando, e a gente vai aprendendo que determinados atos que a gente tinha no passado, a gente não precisava ter mais. Então ele fala especificamente sobre a guerra, ele vai dar o exemplo. Então, quando a gente ainda gosta de olhar muitos filmes, a gente se compraz muito de ficar vendo batalhas sanguinolentas, você, com um determinado passado tempo, conforme você vai se evoluindo tanto intelectual quanto moralmente, você não se sente mais bem com aquele tipo de imagem, tanto que eles falam, não veja esse tipo de coisa antes de dormir, porque você vai estar se conectando. Então, com os animais também não é diferente. Eles também vão evoluindo, vão melhorando a dia a dia. Vamos para outro. Delmira Santos. O animal veio também para viver experiências. Sim, mas como ele interioriza e grava tudo isso para servir de crescimento? Porque ele também é um princípio inteligente. Esse princípio inteligente ainda é desconhecido de nós como é esse mecanismo. Mas ele também, todo o princípio inteligente ali, quando começa a encarnar em corpos, a gente sabe que tem o perispírito. E o perispírito, ele é esse instrumento intermediário entre o corpo físico e o espírito. Então, o animalzinho, ele já tem o espírito também. Quando ele desencarna, ele tem os tutores responsáveis que vão cuidar deles lá no outro plano. Então, fala assim, o animal desencarna e volta para uma alma-grupo? Não volta para uma alma-grupo. Cada um tem a sua individualidade. Aí fala assim, mas determinados animais, eles têm um comportamento repetitivo. Por exemplo, determinado passarinho, a mãe não precisa ensinar que ele precisa descer, ciscar a terra, procurar a minhoquinha, o docinho. Isso são comportamentos que ele já vai trazendo, que são características da espécie. Ninguém ensina que o cãozinho ele tem que ir ali no teto da mãe para sugar. Ele já vem com aquele instinto de sucção, porque são coisas inatas. Perfeito. Marli Salgado entrou agora. Dá tempo ainda de fazer pergunta, Marli. Cá, Borges. Os animais percebem mesmo a presença de espíritos? Sim, é importante isso, porque muita gente pergunta, meu animal pode ser médium? Não, animal não tem mediunidade, porque mediunidade é a pessoa que tem a capacidade de servir de intermediário entre o plano dos espíritos e o plano dos encarnados. Então, o que os animais têm é exatamente o que ela falou, né? Percepção. Então, quando você vê, às vezes, teu cão parado, olhando para um canto lá da casa, provavelmente ele está percebendo alguma energia, alguma coisa diferente ali, porque eles têm percepção. A Lucimara Mesto, nossa amiga que mora aqui perto. Meu gato não deita em cima de mim, mas de madrugada ele mia. Sobe na minha barriga para pedir comida. E se não funcionar, ele me morde. Os gatos... dê comida para ele. Resolve esse problema aí. Os gatos, na verdade, eles têm comportamento noturno, né? O gato, na natureza, o felino, ele vive muito mais em movimento. Porque durante o dia, o gato ele é tanto presa quanto predador. Então, à noite, ele tem uma visão privilegiada, os gatos. Você pode ver que qualquer reflexo de luz, você consegue ver o olho dele que é espelhado. Ele é presa, qual é o predador do gato? Qualquer águia, né? Águia. Mas qualquer animal maior que ele. Tanto que uma característica, uma curiosidade para quem não sabe. Eu queria que meu cãozinho fosse que nem meu gatinho, só fizesse cocô na caixinha de areia e limpasse depois, né? É porque são duas raças bem distintas. O cão, na natureza, ele vive em matilhas, ele vive em grandes grupos. Então, a matilha protege a todos. Então, ele não se importa de fazer cocô e xixi e não esconder. O gato, na natureza, o felino, ele vive só. Ele só se junta em grupo na época do acasalamento.
Por ele viver só, então quando ele faz o xixi e o cocô dele, ele tende a esconder, que é para não deixar rastros para que o predador venha atrás dele. Legal, isso. Então esse comportamento do gato de ir na caixinha de areia e tampar o seu cocô e o seu xixi é porque é um instinto que ele traz de preservação. A Mari Leocárdio, ela estava num comentário que eu já ouvi falar, já falaram até que pode ser estresse. Tem uma curiosidade, minha cachorrinha de tempos em tempos cava o chão, o local que ela dorme. O que seria esse comportamento? Ela é uma Lhasa. Lhasa. Então, esse tipo de comportamento, a gente tem que, assim, ele é muito genérico para a gente especificar o que pode ser, né? Mas, geralmente, aí, os cãozinhos, eles quando cavam o chão, eles estão ali com alguma coisa incomodados, tem que ver isso, se alguma coisa não está agradando. Isso pode ser estresse, não pode? Então, estresse, às vezes ela está precisando andar, passear mais. Então, precisa analisar como é que está sendo ali a rotina dela, porque eles precisam de atividade. Procura dar uma incrementada no ambiente para que tenha brinquedinhos para ela, para ver se isso aí não muda. Ok, a Maria, o cara está falando que a Dalgisa é fofa, tá? A Cristine Gomes, que estava falando sobre a depressão, né? Verdade, uma gata minha dorme na varanda, tudo telado, e o gato dorme comigo. Pode ser tranquilo, né? Pode, às vezes eles têm preferência, vai ter um dia que vai querer dormir na cama, outro dia vai dormir em lugares altos. Quem tem gatinho é importante ter lugares altos que eles possam subir, né? Porque o gato gosta muito de estar sempre por cima olhando. O gato não gosta de estar no chão, ele gosta de estar em parte alta. A Priscila Sobreira está lembrando só essa questão de maquiagem nos animais. É isso de maquiar e pintar os animais também pode prejudicar a sua saúde? Sim, existem aí, a gente vê que nos pet shops eles se preocupam com isso também. Tem maquiagem como as que usam em crianças, que não são alérgicas, não são absorvíveis, mas não é aconselhável porque você está mudando totalmente a característica do seu bichinho, né? Luciana garante, é possível o animal sentir algum afeto por alguém que foi seu dono em outras vidas? Sim, com certeza. A gente tem a simpatia quando a gente olha. Quando eu olhei para esse rapaz aqui ao meu lado a primeira vez, eu falei, foi amor à primeira vista, né? Não se assustou? É que ele não me conhecia. Então, da mesma forma que a gente sente simpatia ou antipatia, que a gente não sabe por quê, mas são remanescências de outras existências, os animais também, quando eles retornam para o nosso lar, né, através da reencarnação, eles têm essa percepção sim, e a gente também percebe isso daí. Criam vínculos, assim, os animais, por exemplo, assim, quem gosta de casa, minha esposa tem 6 gatos, já teve 11 lá em casa, 6 gatos. Eles ficam nesse vínculo ou eles se dispersam? Tipo assim, desencarna em casa, no mesmo... vou dar um exemplo. Na mesma família? Vou dar um exemplo, de repente aparece uma gatinha, alguém dá ou aparece na rua. Pode ser um dos que já desencarnaram? Existe esse vínculo ou não? Pode. Einstein já falava, a maior força do universo, o amor. Parentesco corporal, de sangue, ou parentesco espiritual, que são criados pelos laços de amor, laços de afeto. Quando você cria um laço de amor com um determinado animalzinho dentro do teu lar, aquele laço de amor ele não vai se quebrar nunca mais, pelo contrário, ele só vai se fortalecendo. Então, quando aquele animal desencarnar, ao reencarnar, se ele ainda tiver aspectos a desenvolver, se ele ainda tiver aspectos de aprendizado que ele possa ter no teu núcleo, aquela força do amor vai impeli-lo a retornar para o teu lar. Então, não precisa a pessoa falar, meu cãozinho desencarnou há 3 meses, eu estou indo de loja em loja, em pet shop, procurando ele. Não precisa. Se for necessário, ele vai passar na sua frente, você vai ver e você vai perceber. Assista aquele filme, 4 Vidas de um Cão. Ok. A Cristine de Gomes, de novo, meu gato está comigo o tempo todo que eu tenho. O ser humano nem lembra, raro as pessoas. Não entendi. Meu gato não, é que o gato é o tempo todo, e as pessoas realmente devem lembrar, né? Ok, elas não lembram. Mas é isso mesmo, Cristine, é que às vezes a gente se milindra porque a gente acha que as pessoas tinham que estar o tempo todo conosco, né? E cada um é um indivíduo, né? Cada um tem as suas escolhas. E o animal, ele depende da gente. Então, ele percebe que ele é dependente, então ele elege você como o líder da matilha. Então, ele te respeita e te segue o tempo todo. Essa história de que o animal eu sou seu dono, porque o pessoal fala assim, o animal acha que ele é o dono do... Isso aí existe ou é uma crença assim popular? Como muitas pessoas falam assim, não, você não escolhe o seu animal, o animal é que te escolhe, diz que ele é o seu dono. Geralmente ele escolhe uma pessoa, um membro da família como o dono do clã ali, né, o principal.
Na verdade, o animal ele elege alguém como o chefe da matilha, ele vai obedecer aquele ali. É que às vezes os comportamentos de determinados animais, e você pode pegar, por exemplo, um cachorrinho muito pequenininho, um chihuahua, que é um cachorrinho muito impulsivo, muito bravo, às vezes você vai pôr a mão, é mais perigoso você tentar cuidar de um chihuahua do que de um pitbull. Por quê? Porque aquele chihuahua está o tempo todo no colo do tutor, e aí ele fica cheio de milindre, ele fica cheio de não me toque, culpa de quem? O chihuahua já tem realmente uma personalidade impulsiva, né? Aquele latidinho de TT. Defesa ou não? Aquele latidinho de TT Spindler. Eu tenho até uma teoria aqui, se o que eu contar vão me chamar de louco, mas é interessante. Numa entrevista, num bate-papo com o Dr. Ricardo Capuano, que é um médico veterinário de São Paulo, médico que também tem um trabalho belíssimo de espiritualidade dos animais, você imagina um pitbull que desde pequeno foi criado para rinha, para brigar. Então é aquele animal bravo, raivoso, que se for solto ele pula na jugular de qualquer outro animal. Aquele tutor vai responder por isso aí, porque foi um princípio inteligente que foi confiado por Deus a ele para a sua evolução, para o seu aprendizado. Como da mesma forma, se a gente não educar os nossos filhos corretamente, a gente vai responder por isso. Sim. Então ele educou aquele pitbull para brigar. E aqui, para descaracterizar, o pitbull é um animal amoroso, dócil. Não precisam ter medo de pitbull. É que ficou esse estigma do pitbull bravo por causa da criação. Bom, esse pitbull ele foi criado ali por 10 anos para brigar, ele desencarna numa rinha lá. Como é que esse pitbull vai reencarnar? Ele vai reencarnar num chihuahua bravo, intempestivo, só que num corpinho de alfinete, para ele aprender através porque ele vai tentar dar a coça no outro, só que ele vai tomar a coça porque ele é miúdo agora. Ele não tem mais aquele corpo musculoso do pitbull. Não tem lógica. Assim. Então é uma lei de ação e reação. Sim. Como quando a gente se equivoca muitas vezes em escolhas e pelo amor a gente não vai no trilho, vem a paulada da dor. Sim. Então, aquele pitbull raivoso da rinha reencarna como um chihuahua bravinho, violento, que não para de latir, para ele aprender. Sim. Olha, não é louco, não, tem muita lógica. Gente, agora a gente tem que ir encerrando. Vamos pegar aqui as últimas. Pô, tu falou que até meia-noite? Não, meia-noite não. Vamos ser um pouquinho mais sucintos agora. Olha lá. Luiz Inácio. Quando o animal desencarna, ele vai para onde, Wilson? Nós temos diversos relatos. O animal desencarna, ele tem equipes de tutores especializados no plano espiritual que vão cuidar deles. Então, eles vão para o plano espiritual. Na maior parte das vezes, o reencarne deles é muito rápido. Quanto mais simples ele é, por exemplo, o inseto, o reencarne é quase que imediato. Quanto mais evoluído, um cachorro, uma baleia, né, animais mais próximos, aí começa ficando mais complexo e às vezes eles ficam um tempo no plano espiritual, também para trabalho no plano espiritual, onde a gente tem relato em vários livros. Okay. Ele é assim, ele psicografa também, né? Não. Adelmira Santos. Alguns profissionais alegam que o animal não pensa. Eu não acredito nisso, pois tive experiências com cachorros que me levam a discordar disso. Não, a gente sabe que os cachorros pensam, né? Como a gente falou, eles têm um pensamento fragmentado, ele não é contínuo, e eles conseguem elaborar planos. A gente vê animais que conseguem até formar ferramentas para tirar, por exemplo, o macaco, ele pega um graveto para conseguir tirar as larvas do tronco. Cupim, né? Os corvos também, nos voos, eles conseguem identificar os melhores milhos. Então, a gente sabe que eles têm inteligência. A Heloísa Inácio está fazendo o seguinte comentário. O animal doméstico já passou primeiro pela experiência de um animal selvagem? Pergunta. Ou não existe uma regra? Com certeza. O animal, ele passa ali também pela parte selvagem. A gente não pode precisar isso, Heloísa, né, se ele passou ali primeiro pelo selvagem. Mas com certeza, porque é a evolução natural. Se você for ver a evolução do homem, Australopithecus, homem de Cro-Magnon, né, até a gente chegar ao homem de hoje. Então, primeiro é o selvagem e a gente vai evoluindo intelectual e moralmente. Com o animal não é diferente. A Lucimar Armes está falando assim, as pessoas que maltratam os animais vão prestar contas disso? Com certeza. A gente, quando tem escolhas equivocadas, a vida nos convida a gente aprender isso. E se não for de uma forma amorosa, vai ser de uma forma de dor. A Marisa agora está falando, quando o dono está para desencarnar e o gato some, ou o cachorro, quando está para partir, se afasta do dono? São perguntas. A minha cadelinha sofria de falta de ar por causa da metástase. Na hora do desencarne, ela fugia de mim. Eu ficava com ela o tempo todo. Nesse dia, ela estava desesperada, querendo ficar longe de mim.
Isso daí é bem interessante essa colocação pelo seguinte, muitas pessoas chegam lá no Evangelho dos Animais chorosos, porque falam assim, o veterinário falou que está na hora de fazer uma eutanásia, porque eles estão sofrendo demais, e eu não quero que ele vá, então eu estou rezando todo dia para Deus para que ele fique bom e fique aqui comigo. Só que a gente tem que entender o seguinte, no nosso atual estágio evolutivo, a gente não sabe o que é melhor. Então geralmente a gente reza pedindo o que a gente quer. Lembra daquele filme Todo Poderoso? Todo mundo queria ganhar na loteria esportiva, né? Aí ele deixa todo mundo ganhar. Então a gente tem que rezar assim, quando o cachorrinho está para desencarnar ou um parente próximo, pedindo para Deus que o melhor aconteça. Porque ele sabe o que é melhor e a gente não sabe. E aí a gente também tem nas obras espíritas o relato de um espírito que estava precisando desencarnar, todos os familiares em cima ali, puxa, fica bom, a gente quer que você fique bem. Zica de Dibas, né? E aí a espiritualidade não conseguia fazer o desenlace ali. O que eles fazem? A melhora da morte. Deram um passe ali naquele espírito, aí ele estabilizou a pressão, o batimento cardíaco estabilizou, o médico falou, nossa, ele melhorou. Mandou a família para casa que ele ficou bem. Quando a família se afastou, não tinha mais ninguém ali fazendo pressão através das orações, foi lá o grupo e fez o desenlace do espírito. Uma pergunta zeniana. Você é a favor da eutanásia do animal? Não. O que você acha? Não, eu não sou a favor. Eu não sou. Nem minha mãe. Minha mãe tinha um cachorro e a gente queria o médico, que era aquele médico japonês aqui que tem... Sim. Né? Ele queria fazer. Ele fala assim, vamos lá porque ele vai sofrer não sei o quê. A minha mãe, que é a fundadora daqui, para quem entrou na Lua, ela falou, não, eu não quero que passe por isso. Zé, mas é o seguinte, assim, eu estou falando que eu não sou, mas isso é muito particular, né? Às vezes o animal está numa dor, num sofrimento muito grande, e só a família pode decidir sobre isso. Então, não existe um certo, existe o errado. Concordo. Se você tem a consciência que você fez todo o possível, tudo que estava ao seu alcance, e aquele animal está em muita dor, e a família decidir por isso, então tem que ser uma decisão que você tome de consciência tranquila. Ok. Priscila Sobreira. É verdade que os animais que desencarnam já rapidamente reencarnam novamente? Eles desencarnam e já reencarnam rapidamente? Ou eles passam um tempo no mundo espiritual? Então, isso vai de animal para animal, mas como eu falei, quanto mais evoluído na cadeia, quanto menos evoluído na cadeia, se reencarna é mais rápido. Indica o livro, Todos os Animais São Nossos Irmãos, Marcel Benedetti. Todos os animais são nossos irmãos. E fala sobre isso. Só vai falar sobre isso. A Marinei, quando eu fiz tratamento de câncer, eu tinha a Dalila, uma cachorrinha amiga. Ela cuidava de mim durante as quimioterapias. Que bacana. Perfeito. A Marinei também. Dalila chegava perto de mim no dia da quimioterapia e deitava ao lado da minha cama. Olha que legal. Ela sabia, né? Sabia, tá ali para ajudar a companheira. Ana Maria está falando, o tema é bastante vasto e desperta muitos desdobramentos. Vamos precisar de uma parte 2. Vai ter. Tá? Vamos convidar o nosso querido. E aí, assim, nós estamos encerrando aí as perguntas. Você quer fazer uma consideração final sobre esse assunto? Que seria importante para a gente, você fazer a prece para o pessoal. Eu só queria citar aqui, no livro do Ernesto Bozano, ele traz assim para mim, para a gente achar que o animal não evolui, ele fala assim, o gás se mineraliza, o mineral se vegetaliza, o vegetal se animaliza, o animal se humaniza e o homem se diviniza. Olha que bacana. Então, tudo na natureza, desde o momento que é criado, tende à evolução, nada fica estagnado. Então, quando você fala o animal não evolui, repense, pense, olhe para ele, olhe o comportamento dele, olhe o quanto é aprendizado, olhe o quanto nós mudamos, como eu era ontem, como eu sou hoje. Então, tudo evolui. Não é só o homem, não tenhamos pensamento egoísta. Até a planta, o mineral, tudo está evoluindo. Perfeito. Bom, eu convido a todos nesse momento para a gente para uma prece, aqueles que já colocaram o copinho d'água, estão acostumados conosco, aí já acostumado, toda quinta-feira a gente coloca o copinho d'água e o convidado faz a prece final. Pode ser, Wilson? Claro. Então nós vamos escutar o Wilson aí. Então vamos agradecendo mais uma vez pela oportunidade de estarmos reunidos aqui nessa noite, discutindo temas importantes aí dentro da doutrina, mas muito mais importante do que discutir é a gente colocar isso em prática no nosso dia a dia, em benefício dos nossos irmãos menores. Então que a gente possa, na nossa existência aí, ter escolhas assertivas, usar muito bem o nosso livre-arbítrio, e que quando a gente chegue lá do outro lado, a gente possa ponderar que a gente teve muito mais atos positivos.
que a gente possa ser pessoas caridosas, amorosas, e que a gente possa agir da mesma forma que queremos que os outros ajam conosco, com paz, com paciência, fazendo sempre o melhor. Então, pedindo licença para encerrar esse estudo dessa noite com oração de Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Ô Wilson, o pessoal que precisar, o Luiz Monteiro de Barro tem um trabalho, né, de assistência espiritual aos animais, né? Você aí que quiser levar seu animalzinho. Mas qualquer informação tá ali já. Olha lá, tá o contato do Wilson. Tá? Então, mas o dia trabalho lá no Luiz Monteiro é todo domingo às 9 da manhã. Você pode levar o seu animal com a sua família, vai tomar o passe, a aguinha fluidificada, e sempre uma palestra com um tema voltado. Silva Jardim número 1. Isso, ali pertinho do Mercado Municipal. Maravilha. E para o Instituto, é só Instituto entrar em contato telefone. com você. A gente tem, quem quiser, a gente tem. Não compre, adote. E tem diversas ONGs pela cidade com muitos animaizinhos para adotar. Filhotes levados, ou às vezes tem um idosinho. Só aves também? Só... Por enquanto, só cães a gente tem. Né? Tá. Em breve a gente vai ter aves também. Cobra? Ainda não. Não. Então tá bom. Então, cobra só nós, Cobra só nós. Só tem nós aqui de cobra, né? Gente, muito obrigado pela atenção, pelas perguntas. É tão gostoso recebê-lo, é tão gostoso interagir com vocês. A ideia do NED é essa, e por isso que a gente sempre traz um convidado desse perfil, né? Um convidado com muito conhecimento, muita sabedoria, e continuaremos aprendendo. Estamos aqui para aprender. Por isso, sintam-se abraçados, que Deus ilumine os vossos corações, muita paz, torcendo pelo Brasil, né? Vamos continuar torcendo aí pelo Brasil. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Vamos lá. Fique com Deus. O NED é uma realização do Lar Espiritual Seara de José e conta com o apoio da Farmácia Ativa, Alcance Apps, Programação e Vendas, Tâmega Turismo e Seguros, Panificadora Pinheiro Machado, Íntegra Empreendimentos Imobiliários, Securserve, corretora de seguros. Acesse o nosso conteúdo no Facebook, siga-nos no nosso Instagram e inscreva-se no nosso canal no YouTube. Não se esqueça de ativar as notificações clicando no sininho. Acesse o site searajosé.org.br. Conheça a nossa história e fique atento aos nossos eventos. Fale com a gente através do WhatsApp 13991536974. O NED, Núcleo de Estudos da Doutrina Espírita, é uma produção da JMV.